Entrar na rede, frequentar ambientes online, bater papo pelo Messenger, pesquisar pela internet, são atividades que já entraram no cotidiano de milhões de pessoas que têm acesso a um computador e uma conexão. Hoje em dia, a internet é um dos principais meios que a gente tem para se informar, trabalhar, gerar e compartilhar conteúdo. E é claro que a educação também tirou muito proveito de toda essa ferramenta. Nos últimos anos foram criados diversos cursos de educação à distância em todo o país. Graduação, pós-graduação, cursos livres que podem ser realizados à distância e abrem um novo horizonte no aprendizado do aluno, sem que ele necessariamente precise comparecer à sala de aula. Apesar de todos os avanços, a educação à distância também trouxe muitas críticas e questões. No programa de hoje, nós vamos analisar as vantagens e desvantagens desse tipo de ensino em relação à sala de aula tradicional e também acompanhar a adaptação de alunos e professores às novas técnicas. Bem-vindos a mais um Caminhos da Escola. Em Pernambuco, o Polo Limoeiro serve como apoio para os alunos que fazem cursos de educação à distância. Eu pretendo fazer uma pós, principalmente na área de computação, prestar um concurso público e seguir a carreira de professor. História, jornalismo e literatura no debate de hoje. Eduardo Bueno, o Peninha, é o nosso convidado. A minha experiência escolar beira o trágico. Eu não aprendi, para usar um termo técnico, chongas no colégio. Dia de final no quadro Desafio. A campanha sobre bullying sai ou não sai? De um lado a galera do Xananã, do outro lado a galera do Grupo Pink, e a gente chega na reta final do desafio. Andrews, obrigado aí por me guiar aqui na escola, cara. Não, como é que sem problema. Como é que você chegou aqui na Rubem Berta? Bom, eu comecei a estudar aqui na sexta série e porque a minha mãe morava em Viamão e eu estudava em Viamão. Aí ela se mudou para Porto Alegre e eu comecei a estudar aqui. Ô Andrews, e você no terceiro ano, cara, você já sabe o que você vai fazer pro vestibular? Sei. O que é? Ciência da computação. Ciências da computação? Uhum. Por que ciências da computação? É que eu nasci já em volta de computadores, de toda essa informação, assim, e aí eu só fui crescendo e gostando. E quem te ensinou? Fui aprendendo sozinho algumas coisas e outras coisas fui procurando na internet, assim, e pesquisas e tal, lendo bastante. Você usa a internet então para aprender um pouco mais sobre informática? Sim. Você acha que de alguma forma a internet te ensina melhor ou você ainda precisa da escola para aprender? Eu acho que a escola sempre vai ser uma instituição, né, que sempre vai ter que ter. Mas se fosse, por exemplo, uma aula virtual, que você tivesse um professor ali na webcam, você acha que isso funciona? Eu acho que isso funciona, sim. Eu acho que é quase a mesma coisa de tu estar com uma pessoa, sabe, como se fosse uma escola. Tudo bom, Bruna? Tudo bem. O que você está fazendo? Estou olhando o blog da escola. Você acha que se você estudasse à distância, tivesse, sei lá, um professor no computador, você acha que seria a mesma coisa que ter um professor em sala de aula? Eu acho que não. Acho que não. Eu gosto muito da visualização. Pela internet talvez eu não entendesse e seria muito mais complicado de eu tirar minhas dúvidas com ele. Amanda tem computador em casa? Léo tem computador em casa? Não. Não tem? Não. E como é que você faz para fazer trabalho da escola? Ou eu venho no colégio ou vou na casa do meu amigo. Quando você vai na casa do seu amigo, por exemplo, o que você fica fazendo no computador dele? Eu pesquiso uma hora, depois eu faço o restante que eu tenho que fazer. Mas você não vai na casa do seu amigo para ficar no bate-papo? Não, não tenho. Não gosta ou não quer, não tem mesmo, assim, tipo? Não, gostar eu queria até ter, mas meu pai, né? Ah, mas você tá lá na casa do amigo, abre uma continha, de repente, seu pai não vai ver. Não vai fazer nada escondido no meu pai. Essa é boa, hein? Essa resposta é boa. O que você faz, assim, quando você tá no computador? Durante a semana eu uso mais para atividades escolares. Final de semana, daí eu dou uma liberada e fico mais em site de relacionamentos, essas coisas assim. Até porque a mãe faz um controle bem intenso. O que você acha de vantagem ter um computador em casa? Bom,
a vantagem é que tá tudo ao alcance da mão, né? Tu pode pesquisar a hora que tu quer. No caso do Léo, que não tem computador em casa, o que você acha que ele perde com isso? Eu acho que perde um pouco de dinheiro e tempo, porque se, por exemplo, precisa um trabalho para entregar em tal data e ele não conseguiu fazer aquele trabalho, de repente por alguma coisa, aí eu acho que é desvantagem, né? A gente está aqui numa sala com cadeiras e quadro negro. Agora vamos conhecer um projeto em que as salas de aulas podem ser virtuais. Ensino à distância é o tema do documentário que vai levar a gente até Limoeiro, em Pernambuco. Desde os 15 anos que eu trabalhava na agricultura com meu pai. Até aproximadamente eu concluí o ensino médio e eu vi que estudar seria a solução para sair dessa sequência que a gente vinha. No caso, trabalhar na agricultura é muito cansativo. Aqui, meu pai e meu irmão, eles estão colhendo o que eles plantaram durante o período de chuva. É milho e é macaxeira, como vocês podem ver. Já tem um sonho meu fazer um curso universitário, mas assim, morando aqui e com a condição financeira que eu tenho, era praticamente impossível. E o ensino à distância está me possibilitando isso, a realizar esse sonho. O polo de apoio presencial, ele serve para atender às atividades presenciais que são desenvolvidas pelas universidades no município, sejam aulas, sejam provas. Então o polo ele precisa oferecer no mínimo um laboratório de informática conectado à internet, onde os alunos que não têm internet em casa possam fazer uso da internet no polo, uma biblioteca com livros dos cursos que o polo oferece e a tutoria, onde ficam os tutores presenciais dos alunos. A gente que mora no interior, muito distante, então as universidades só têm Recife, Nazaré da Mata e adjacências. Então ficaria muito difícil para esse aluno ter um curso de graduação presencial, até pela questão do acesso, né? Ele morando distante, ele não tem como estar viajando todas as noites, ou todas as manhãs, todas as tardes. De manhã, das 8 às 11 horas, esse horário é separado para estudar. Eu divido o horário de acordo com as necessidades do curso. E a partir de 1h30 eu vou trabalhar na escola como auxiliar de gerais. E à noite eu ensino, tem uma turma de jovens e adultos. Então, veja só, aqui está a segunda estrofe. E qual a próxima palavra que eu vou colocar aqui? Bode. Bode? A gente sabe hoje que no nosso país há uma grande demanda de professores sem a formação superior. Então, inicialmente, os cursos à distância vêm para atender a essa demanda, a licenciar os professores que estão em sala de aula ou outros que queiram ser professores e que precisam fazer um curso, mas que muitas vezes não têm oportunidade, que precisam trabalhar. De início, quando eu não conhecia, se tinha um preconceito muito grande com relação ao ensino à distância. Mas quando eu passei a conhecer de verdade como funcionava na realidade, passei a gostar e, graças a Deus, estou muito satisfeito. Na educação à distância, nós temos um grupo de professores, que são os professores especialistas das disciplinas com as quais eles vão trabalhar, que preparam conteúdos. Esse conteúdo passa à mão do grupo de design, de web design, responsáveis pela plataforma. A sala de aula, que no presencial é o espaço físico onde se encontram o professor e os alunos, no curso à distância, ela é esse ambiente na plataforma. Essa página aqui é a página inicial do ambiente virtual de aprendizagem. Aqui a gente, ao lado esquerdo, a gente encontra todos os estudantes, tutores, professores que estão online em todos os cursos. Aqui à direita, a gente tem a lista das disciplinas. Então, a gente escolhe uma e aqui
tá só o conteúdo dessa disciplina. As unidades que a gente tem na parte impressa, a gente tem, o professor deixa postado aqui. Quando eu tive a experiência de preparar o primeiro conteúdo, eu pensava bastante nisso, como é que eu vou dizer isso para o meu aluno, como é que eu vou explicar, imaginando que esse aluno não está na minha frente, mas está falando comigo através do texto, depois a partir do conteúdo, que aí você disponibiliza, então ele vai fazer a leitura. Tem a questão das atividades. Essa parte aqui são o trabalho, a atividade, a data que o professor postou e até o prazo de encerramento. Aqui a gente tem os fóruns. Nós temos vários momentos de interação com o aluno, através do fórum e a ferramenta mensagem. Essa ferramenta mensagem nós fazemos a interação particularmente. Eu, quando quero tirar a minha dúvida, eu vou até participantes, né, e lá clico nele e vai dar a opção de tirar a minha dúvida. O tutor à distância, ele trabalha na assistência ao professor regente das disciplinas. Planejamos as atividades e somos responsáveis pela execução dessas atividades. E também participamos na avaliação dos alunos. Então, nós, tutores presenciais, fazemos a interação entre aluno, universidade e o ambiente. Você busca, ele é o bate-papo online. É quando você, acessando, vai poder conversar não apenas com os professores, mas com todos os seus colegas. Com essa modalidade, o aluno tem que criar seu próprio cronograma e ritmo de estudo. Então, a falta da presença física do professor ao menos tem seu lado positivo, que isso estimula o aluno a estudar e criar seu próprio conhecimento. Olha, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo faz. Qual a diferença entre educação à distância e educação presencial? Do ponto de vista da aprendizagem, são iguais. Porque o aluno se envolve com a atividade de aprendizagem e entende que aprender é sim, em vários momentos, uma atividade solitária, onde ele tem que sentar, ele tem que estudar, ele tem que se apropriar da reflexão que o texto está ali propondo, e aí são iguais. Presencial à distância, o texto está ali. O que eu estou aprendendo já na faculdade me ajuda muito. Principalmente a ter me possibilitou a ter uma visão diferente com relação à prática pedagógica. Antes eu trabalhava de maneira repetitiva os conteúdos e hoje não. Eu acho que a função de um professor hoje em sala de aula é ser um mediador entre o conhecimento prévio do aluno e o seu objetivo em que você quer alcançar. Eu pretendo fazer uma pós, principalmente na área de computação, prestar um concurso público e seguir a carreira de professor. E agora? Nós vamos descobrir ovo cru, maxixe, cebola, verde, tomate. Estudar sob forma de educação à distância é mais difícil para o professor e para o aluno. Então não é um facilitário. Vai exigir um papel ativo, proativo e dinâmico de ambos. O aluno e o professor têm de ter mais disciplina, mais organização, mais domínio de conteúdos. E há um temor infundado por parte de alguns professores que a educação à distância veio para retirar o seu emprego. Nada mais falso. No mundo inteiro, a educação à distância valoriza e aumenta a capacidade de empregabilidade do professor. A educação à distância tem essa vantagem de retirar do professor o papel de ator principal e transferir esse papel principal para os alunos. Eu nunca entendi por que o leite tem nata. Mesmo sem chocolate, em pó ou cereais, o leite tem uma porção de coisas dissolvidas nele: açúcares, sais minerais, vitaminas, proteínas e tem também glóbulos de gordura, que não se misturam com a água. É só deixar o leite em repouso para que a gordura se desloque para a parte superior e forme uma camada na superfície. Essa é a nata. Mas atenção, isso só acontece no leite não industrializado, ou seja, o que acabou de ser tirado da vaca, da cabra ou de outro mamífero e não sofreu
processamento. O leite de caixinha, o que compramos no mercado, também forma nata quando é fervido, mas de outro tipo. Quando atinge certa temperatura, a água contida no leite evapora e deixa para trás uma proteína chamada caseína e o cálcio, que formam grandes redes gelatinosas. Essa é a nata do leite aquecido. Bom, com ou sem nata, o que dizem por aí é que tomar um bom copo de leite quente é bom para dormir. Será que isso tem mesmo fundamento? Bom, só fazendo outro eu nunca entendi. Eduardo Bueno é incansável. Escritor, editor, tradutor e jornalista, começou a carreira aos 17 anos como repórter do jornal Zero Hora, em que ganhou o apelido que o acompanha até hoje, Peninha. Na minha opinião, a humanidade se divide entre quem lê e quem não lê. Quem lê está preparado para modificar o mundo. Quem não lê vai ser levado de roldão pelas mudanças feitas por quem lê. Como tradutor, ele passou para o português 22 livros, sendo o principal deles o clássico On the Road, ou Pé na Estrada, de Jacques Kerouac. Como escritor, Peninha tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do país. A coleção Terra Brasilis, que conta a história brasileira com um texto mais próximo do nosso cotidiano, vendeu mais de 1 milhão de exemplares, o que é inédito entre os livros de história. Um dia eu vim andando na rua e descobri, sabe o que eu sabia sobre a história do Brasil? Nada! Chongas! Sabia a mesma coisa que vocês, ou seja, nada. Aí me deu uma vergonha de não saber nada sobre a história do Brasil, que eu digo, eu vou saber sobre a história do Brasil. Nos últimos 10 anos, Peninha escreveu nada menos que 15 livros. É quase uma máquina de escrever, não para. A única forma da gente se liberar mesmo, de ser uma pessoa completa, íntegra, é através do conhecimento. Senhoras e senhores, Eduardo Bueno. As pessoas. Aqui. Porque quando tu começou a tua carreira, teus amigos, colegas de trabalho te chamavam tanto de Peninha? Porque tem um personagem do Walt Disney, né, que é o primo do Pato Donald, que chama Peninha. É um pato louco que fala sem parar e que só arma confusão. E ele era repórter do jornal A Patada. E era um pato cabeludo, e eu também era bem cabeludo. E magro, e histriônico, e histérico. E aí os caras disseram, é o Peninha. Eu queria saber o que te levou a ser escritor e quando tu descobriu essa vocação. Olha, eu descobri muito cedo, na verdade, sabe? Porque eu me sentia muito desadaptado ao mundo que me cercava, né? Menos a uma peça da casa da minha família, que era a biblioteca. E, cara, cada livro desses é um portal, né, cara? Quem descobre aquele momento extraordinário que acontece cada vez que você abre um livro e aquele livro te captura, ele te leva para um outro mundo. Como a minha realidade particular, eu não gostava muito dela, eu comecei a ingressar numa realidade paralela. Eu passava o tempo inteiro fechado no meu quarto, lendo e escrevendo, né? E aí os meus pais, que maravilha, uma criança estudiosa, inteligente. Daí vinha o boletim, horrível, tudo péssimo, era um aluno... Aí meus pais se desesperavam, porque, em geral, o aluno que é péssimo é o aluno que mata a aula, que não estuda, que passa o tempo inteiro na rua. Tipo, esse cara assim, usa o boné pra trás, fica andando de skate. Mas eu tinha o maior cara de bundão, era um bundão. Eu não sei, não é possível, a criança é um debilóide, né? Aí... Não, então, eu descobri muito cedo, eu descobri que a leitura e escrever era uma porta de libertação para mim, eu descobri que eu poderia reconstruir a minha própria personalidade, a minha própria vida, através da escrita e da leitura, e é isso que eu tenho feito até agora. Meu nome é Ediane, eu tenho 24 anos, estou retornando ao 3º ano do ensino médio. E algum tempo atrás a gente tinha um grupinho de leitura. Eu estou tentando retomar esse cursinho de leitura. A propósito, o livro do mês é Dom Casmurro. Eu quero saber o que vocês, jornalistas, fazem para tentar recuperar essa literatura hoje em dia. Essa literatura clássica, Machado de Assis, dentro do jornal, é relativamente complicado, né? Porque ela só entra nesse viés do vestibular,
né? Porque as pessoas, em geral, só leem Machado de Assis porque são obrigadas a ler Machado de Assis e no colégio e no contexto do vestibular. Daí o cara tem ali 16, 15, 14 anos, com os hormônios em ebulição, com a cabeça cheia de bobagem, e aí o cara vem e diz assim, lê Machado de Assis. Porra, entendeu? É jogo duro. Machado de Assis é um gênio. É o primeiro cara, para vocês terem uma ideia, que conseguiu, na história da literatura, contar uma história pela ótica de um morto. As Memórias Próximas de Brás Cubas, que o autor dedica ao primeiro verme que comeram o seu cadáver, o Brás Cubas já está morto e está contando a sua história além túmulo. Essa é uma ferramenta, esse é um recurso literário que nunca ninguém tinha tido a ideia de fazer antes, em 3.000 anos de literatura. Só isso já garantiria ao Machado de Assis o posto de gênio universal. Agora, você tem que ter esse contexto para ler, você tem que estar na batida para ler o cara. Agora, qualquer coisa obrigado, cara, até sexo obrigado é ruim. Mas uma coisa que você fez que é bem interessante é pegar essa linguagem, assim, né, mais coloquial, mais despojada. Você inventou lá o Terra Brasilis, né, que é uma coletânea de livros que falam a respeito do Brasil. Você sente essa aproximação da juventude quando você botou essa linguagem mais despojada, que é você falando, né? Você escrevendo é você falando. Quando eu escrevi esses meus livros sobre a história do Brasil, o público que eu visava não era vocês. Estava ligado ao público brasileiro que compra livro. Classe média alta, profissionais liberais, estudantes universitários. Só que esse livro acabou se espalhando e chegou dentro de colégio, né? E ajudou algumas adolescentes e até eventualmente crianças a ter uma visão que eu acho mais dinâmica da história do Brasil. Né? Alguém aqui já leu o livro do Eduardo Bueno? Eu li a biografia dos Mamonas Assassinas. Eu fui contratado para fazer esse livro. Vou contar essa história porque é engraçado. Eu estava lá no jornal Zero Hora, onde eu trabalhava, e tocou o telefone, vem a minha secretária e diz: o empresário dos Mamonas Assassinas quer falar contigo. Daí eu, que já sou meio paranoico, digo, será que eu escrevi dizendo tudo que eu acho dos Mamonas Assassinas? Que eles são horrorosos e agora que eles estão mortos, o empresário está ligando para me processar? Daí, alô? Daí o cara, estou procurando um jornalista que tenha um texto fluente, que goste de música, que seja ligado em cultura pop e que seja meio louco para escrever sobre os Mamonas Assassinos. Eu digo, não conheço ninguém com esse perfil. Eu digo, meu amigo, não tenho o menor interesse em escrever a biografia dos Mamonas Assassinos porque eu não conheço eles, e para te dizer a verdade, nem gosto dele. Que pena, porque eu tenho 30 mil reais para aquilo. Daí eu digo, minha Brasília amarela! Eu queria saber por que traduzir On The Road. Que pergunta inteligente. Então, existia um grupo de escritores, poetas e artistas americanos chamado Geração Beat. Eles eram uma geração que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 40, quando os Estados Unidos era uma sociedade bastante repressiva, quando havia um ciclo político chamado de macartismo, que veio de um senador completamente imbecil e canalha chamado McCarthy, que era um cara anticomunista e achava que qualquer artista era comunista. Então surgiu um grupo de universitários, né, que foram os primeiros caras a ser cabeludo, e eu me apaixonei muito profundamente por esses caras. E o principal livro desse movimento se chama On the Road, Pé na Estrada, que conta a história de uma viagem de carona desse escritor, uma história verdadeira, uma história real, em 1948, de mochila, chapeuzinho, cabeludo, pedindo carona. Aí eu li esse livro foi uma grande influência na minha vida, e o livro nunca tinha sido publicado em português. Na verdade, em brasileiro, em português do Brasil. Aí eu traduzi. E eu fui em 10 editoras antes. E 9 disseram, esse livro já era. E aí eu publiquei o livro e vendeu 122 mil exemplares de largada. Na verdade, ele vendeu quase 300 mil exemplares e abriu as portas para todos os outros autores da geração Beat, que daí eu publiquei também e ajudei a perverter a mente de muitos jovens. O escritor americano Jack Kerouac começou a aprender inglês aos 6 anos de idade, estudou em escolas católicas, jogava futebol americano muito bem e, ainda jovem, se alistou na Marinha. Essa brilhante trajetória poderia continuar assim, mas não seria Kerouac. Depois de brigar com um técnico de futebol, largar a faculdade e ser dispensado pela Marinha, Kerouac deu início às viagens que o acompanhariam até o fim da vida. Aos 28 anos, lançou seu primeiro livro. Em Town and the City, ele falava sobre os tormentos sofridos na tentativa de equilibrar a vida selvagem da cidade com os seus valores do velho mundo.
Um ano depois, escreveu em apenas 3 semanas a primeira versão do que viria a ser o seu grande sucesso. On the Road, ou Pé na Estrada, foi baseado na viagem que ele fez pelos Estados Unidos com um amigo e escritor Neil Cassidy. A aceitação não foi imediata. Vários editores rejeitaram o livro, que foi modificado e lançado 7 anos depois. On the Road apresentou para o mundo aquilo que ficou conhecido como Geração Beat e fez com que Kerouac se transformasse em um dos mais controversos e famosos escritores de seu tempo. Como tu vê a questão do estudante? Nós temos uma realidade dentro da escola e não é muito boa a realidade. Não adianta eu tapar só com a peneira aqui que eu vou estar sendo incoerente. Quando se pede um texto pequeno para os alunos ler, é muito difícil. Então nós temos que usar vários critérios para facilitar, para incentivar eles. Principalmente muitas vezes com algumas figuras, eu gosto de colocar algumas tirinhas para incentivar. Mas a gente vê que na realidade da escola hoje, lamentavelmente, a leitura tem sido deixada de lado. Eu acho que você ser professor hoje no Brasil e há muitos anos é quase o equivalente a você seguir uma carreira religiosa. Você tem que ter a vocação. O panorama brasileiro é devastador, é de chorar, é de dar um nó no coração, é de você não saber o que fazer, é de você antever que nós estamos criando uma nação monstruosa. Esse país não vai se resolver enquanto a gente não resolver o problema básico da educação e da leitura. E é o seguinte, cara, os alunos não querem ler, não têm interesse de ler, acham uma chatice ler, não estão paramentados para ler. Mas você fala dos artifícios. Em primeiro lugar, o texto tem que ser curto, porque os caras quando chegam no fim do primeiro parágrafo não se lembram da primeira linha, entendeu? A gente parece estar lidando com um bando de debilóide. É horrível dizer isso, mas tem um lado que é verdade, entendeu? Porque houve uma debilodização da sociedade brasileira, aliás, proposital, há muitos anos. Agora, com relação à figurinha, os meus livros são cheios de figurinha, mas é o seguinte, primeiro o recurso iconográfico, né, cara? A imagem é informação também. Então, como é mais fácil você ter uma informação direta pela imagem do que pela palavra, dou maior força para você ter as tirinhas e ter as coisas. Agora, não basta só a tirinha, coisa, daí tem que estimular. Eu queria saber se no colégio teve algum professor que te incentivou de história, a mais a saber. Na verdade, eu tive a sorte de ter no Colégio Anchieta, onde eu estudei, um cara que é não só um dos melhores professores de história do Brasil, como um dos arqueólogos mais famosos do Brasil. E eu adorava arqueologia, né? Arqueologia é o estudo dos povos antigos através de escavações, né? Mas eu não aproveitei em nada as aulas dele. E vou explicar por quê. Desde os 8 anos de idade, eu me interessava por história. E aí, no colégio, as aulas eram insuportáveis, eram horrorosas. Eu já sabia muito mais do que aquilo ou do jeito que os professores ensinavam, entendeu? Porque, no meu tempo, a aula de história era aquela sucessão infindável de nome e data, datas vazias e nomes solenes, com os quais eu não me relacionava de forma alguma e que a gente tinha que decorar. Entendeu? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado, ainda bem, alguma coisa ele deve ter feito, em 21 de abril, entendeu? Era uma coisa horrível. Só que daí quando chegou esse professor, eu já tinha 16 anos de idade e achava que sabia mais história que o Eric Hobsbawm, que é o maior historiador vivo, né? Então, esse professor entrava na aula. E eu, que sempre fui uma pessoa completamente discreta, sempre falei pouco, sempre fui muito moderado, aí o professor entrava na aula e ele entrava na aula e dizia, bueno, rua. Era a primeira frase. Então eu teria tido a sorte de ter aula com um professor ótimo, mas eu não quis ter aula com esse professor ótimo. O estudo da história melhorou ultimamente no Brasil, mas em geral continua aquela coisa insuportável. Porque é o seguinte, tem 2 chavões, mas que são verdadeiros. É o seguinte, povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Se você não souber as origens do Brasil, se você não souber o que a gente está fazendo aqui e agora, você não vai ter a menor condição de vislumbrar o teu futuro e muito menos de fabricá-lo. Você vai ser empurrado para o teu futuro. E a outra frase é mais terrível ainda. Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu não quero passar por mais 500 anos de estudo que a gente já passou, entendeu? E é o que vai acontecer, porque o poder se autorreproduz, se repete. Esses caras estão no poder há 500 anos, porque eles tinham nas suas mãos
o conhecimento, os colégios, o dinheiro e os meios de produção econômica, entendeu? Então, se você não conhece a tua história, cara, você é escravo dela. Você não fabrica a tua história, ela se constrói a tua revelia. Então, sugiro o seguinte, leiam os meus livros e ajudem a construir um novo país. Contrapondo essa literatura clássica, machadiana, Guimarães Rosa, o que o senhor tem a dizer sobre essa literatura nova, Meg Cabot, Stephanie Meyer? Tipo, o senhor acha que é alguma coisa assim válida para leitura ou só um romance infantiloide para adolescente? Tem dois lados essa questão. Qualquer leitura já te gera o hábito da leitura. E esses livros têm os ganchos corretos para te capturar, né? Primeiro você se envolve com a turma que está gostando de Crepúsculo, de barará, fica na turma, você fica enturmado. Depois você também viaja lá para um mundo nova-iorquino, é um lugar que talvez você não vá, mas a leitura te levou até lá e você pode dizer, eu vou um dia a Nova York. E quem tem um desejo, realiza esse desejo, sabe? É outra coisa que o livro também te dá. Agora, são livros que deveriam ser só um início, né? Porque eles são romances diluidores de uma tradição muito mais legal. E a leitura é isso que eu quero dizer, é um instrumento e uma ferramenta de transformação e eu espero que ela sirva para vocês também se transformarem. Até logo, muito obrigado, podem aplaudir. Daqui a pouco, no Caminhos da Escola, a última etapa do desafio Bullying. Na primeira etapa do desafio, os alunos aqui da Escola Estadual Itália tiveram que produzir um blog na internet para divulgar os problemas do bullying. Na segunda fase, a missão deles era idealizar um ato público para apresentar aqui no colégio. E agora a gente já chegou na reta final. A terceira etapa do desafio é justamente onde os alunos vão apresentar esse ato público não só para a galera do colégio, mas também para a Diana Corso, que é a nossa cliente. Hoje a gente vai dar uma olhada para ver como andam as visitas, como eles estão se preparando para essa apresentação e também para ver quem leva melhor na campanha de conscientização. De um lado a galera do Xananã, do outro lado a galera do Grupo Pinks e a gente chega na reta final do desafio. Quem é o líder do Grupo Xananã? Meu nome é Ariel, tenho 18 anos e eu gosto de jogar bola. E a galera do Pinks? Meu nome é Jailton Thiago da Cruz Júnior, estudo aqui no colégio já faz 11 anos e sou bom com cálculos matemáticos. Então, boa sorte pro Xananã, boa sorte pra galera do Pinks, que vença o melhor grupo. As pessoas vão poder vestir ele e, em vez de usar violência contra ele, vão usar o afeto, abraçar ele. É melhor entender quando são amados. No meio não dá, no meio tem que ficar um espaço em branco. Como é que nós vamos prender isso aí então? Se você é um valentão, isso tem que parar. Tudo que tiver o tracinho, tu não fala, tu fica esperando. Quando eu terminar, tu começa. Seguinte, vamos botar as classes na lateral, as cadeiras pra cá, o lixo na lixeira e vamos organizar pra começar a ensaiar. Boa! Bom, desse lado nós temos a coitadinha e temos a agressora. Tu parou antes, cena 3? Tá te escondendo por quê? O que a gente queria mesmo era dar esse impacto da pessoa ficar pensando que não é brincadeira, que realmente acontece e que às vezes a coisa não acaba bem. Eu tava meio por fora do teatro, então eu sabia que eu ia ser a psicóloga. Ah, a gente tem que botar num lugar onde todo mundo enxerga, né? Vamos botar no refeitório. Compareça hoje no debate Xananã. Xananã em debate, tema bullying.
vai ser bem legal, vamos ver. Claro, que dúvida. Beleza. Boa noite, bem-vindos a mais um Xananá em Debate. Hoje nosso tema é o bullying, então hoje nós temos algumas convidadas especiais. Eu queria chamar aqui a Rosana. Tudo bom, Rosana? Mais ou menos. Em que escola você estuda? Na escola Itália. O que anda correndo assim na sua escola? Na verdade, tem uma menina, o nome dela é Mari. Uma vez ela até jogou água da privada na minha cara. Bom, então eu gostaria de chamar aqui ao palco a Mari. Você estuda na mesma escola que a Rosana? Infelizmente. Por que infelizmente? A menina é mó idiota, cara. Na real, a gente brinca e ela tudo leva pra maldade. Tô sempre chorando, sabe? Tipo, esse negócio aí que ela citou, que eu joguei água da privada na cara dela. Foi assim. Terminou a educação física, a galera vai tudo pro banheiro. Daí ela tava lá lavando a mão, no cantinho, já todo mundo conversando. Eu pensei assim, ela quer se limpar? Então vamos ajudar a limpar, né? Daí eu fui lá, peguei a água da privada. Daí ela começou a chorar. Ai, porque tu me molhou. Ai, que nojo. O que você pensa em relação a isso, Rosana? Ela não sabe, mas magoa muito. Bom, então eu queria passar para o nosso repórter Pedro para ele saber qual é a opinião do público sobre este assunto. Eu acho que isso é bullying, não é só uma brincadeira, porque tá chateando muito ela. Agora eu gostaria de chamar aqui ao palco o professor Leandro. Bom, professor Leandro, você é professor das duas. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Minha aluna ali, ela tem essa característica de gostar de chamar a atenção por se fazer de coitadinho. Mas isso é brincadeira. O problema é que as pessoas levam muito a sério. Tem orientadora nessa escola? Tem orientadora, mas eu tenho medo de procurar, de falar, contar pra alguém essas histórias e a pessoa rir de mim e zoar mais ainda. Então eu gostaria de chamar aqui ao palco a doutora Bruna, que é psicóloga e especialista em educação infantil. Existe alguma solução, existe algum método, alguma coisa que facilitaria, assim, esse impasse que as duas têm? Bom, nós temos aqui essa urna. O senhor vai incentivar os alunos a escrever as mágoas dele, o que está acontecendo dentro da sala. Vai escrever no papel e vou colocar aqui. No final do ano, sugestão é que reúna todos, abra a caixa, coloque dentro de alguma coisa e queime todos esses papéis. Então, professor Leandro, quero que o senhor deixe na sua sala de aula, que o senhor continue com ela durante todo o ano e que você incentive os alunos, ao invés de praticar o bullying, escrevam ele, coloquem ali, não pratiquem ele. Minha outra sugestão, Joãozinho de sofrimento. Vocês vão expressar nele o que queriam, talvez expressar num colega que não tem tanta chance. Então, a Rosana entregar pra Mari o urso pra começar a selar a paz dentro da sala de aula. Vocês cumprimentam agora, selando acordos de paz. Bom, então eu gostaria de chamar novamente o Pedro para que ele desse uma palavrinha com a nossa convidada. Queremos a opinião da doutora Diana, por favor. Isso é bom, isso é muito bom. Porque normalmente a gente pensaria o bullying como isso. A vítima, um coitadinho e um grandalhão muito mau e muito bruto que faz um constrangimento. Aí fica fácil, né? Tem o bem, tem o mal e nós estamos resolvidos. Vocês colocaram as coisas como elas realmente são na vida. Realmente complicadas. A gente mostrou todas as questões, assim, todos os tipos de bullying, todos os lados do bullying. Tem o professor, tem a vítima, tem o agressor, que na verdade são todas vítimas, né? Uma salva de palmas pro grupo Pinks. Vocês devem estar se perguntando, o que vem a ser o bullying? Muita gente não sabe dizer o que é, mas provavelmente já participou, sofreu ou até mesmo testemunhou algum ato de bullying. O bullying não envolve necessariamente criminalidade, agressão física. Pode ser simplesmente agressão verbal, abuso psicológico ou um simples apelido maldoso. E aí, manezinho? E essa camisinha aí foi feita pela mamãe? Mas espera aí, o bullying ocorre só na escola? Não, acontece em todo lugar que se pode imaginar. Escolas, faculdades, no trabalho, na vizinhança, em qualquer lugar. Aí, Sora, beleza, Sora? Bom, hoje nós vamos então terminar os grupos, as apresentações. Mas o que é isso? Gente, vamos parar com as bolinhas, por favor. Hoje faltava então o grupo da Fernanda e o Michael. Ótimo, gente. Muito bom o trabalho de vocês. 10. Agora vamos então ao último grupo que está faltando, é o Daniel. Não tenho grupo. Como é que é? Fala alto, claro, como gente. Não tenho grupo. Sora, tu acha que ele vai querer fazer grupo com alguém? Ele é um idiota, Sora. Ninguém quer fazer grupo com ele. Mas ele sabia que o trabalho era em dupla. Então, 0.
Um nerd faz sempre sozinho as coisas e sempre tira 0. Nerdzinho. 0. Muitas dessas pessoas não recorrem à ajuda de ninguém, por medo. Ai, tô com fome, meu. Acho que o Mauricinho tem dinheiro pra nós. Duvido que não tenha dinheiro. E aí, meu? Vai ser dinheiro pra nós. Cadê o dinheiro? Como é que tu não tem dinheiro, meu? Ô, sai fora, eu sou muito otário. Mãozinha do pânico. Quer ajudar o amiguinho? Infelizmente, nem todo caso de bullying termina bem. Pode ter como resultado... E aí, Sora? Bom dia, gente. O que houve? Após vários meses de humilhação, Jailton e Daniel planejam se vingar de tudo que seus colegas nos fizeram passar. Falei que aí vocês dois. Aí, não encosta, mano. Tem sorte que eu tô aqui dentro. Deixa esses mané aí, meu. Vamos largar. A raiva vai acumulando. A pessoa acredita que esta é a única maneira de resolver o assunto. Acaba no fim cometendo bulicídio. Não sofra em silêncio. Violência não se resolve com violência. Você tem direito de ter boas lembranças da escola. O bullying marca. Atenção, o bullying é ruim para todos. Para quem pratica, para quem sofre, para quem testemunha. Diga não ao bullying. Se você é um valentão, isso tem que parar. Diga não à opressão, pois agora eu vou rimar. As pessoas que sofrem têm muito a dizer. É bom você escutar para melhor entender. Quando são habilitadas, se sentem muito mal. Você vive as maltratando e isso não é legal. O bullying é perigoso, pode acabar em violência. Pessoas se machucando, pois não tem a consciência. Esse papo aqui é sério, então se liga, meu irmão. É bom parar agora com toda a zoação. Gente, agora chegou a hora que todo mundo estava esperando. É a hora da nossa querida convidada, Diana Corso, que é psicanalista, avaliar o trabalho dos dois grupos. Diana, por favor. O que me chama a atenção no trabalho de vocês dois é porque que os dois professores estão os dois nas duas histórias alinhados do lado do agressor. Por uma questão de espaço cenário, ficou faltando uma pessoa. Como daí os papéis já estavam todos definidos, eu optei então por auxiliar a Mari. Então eu fiquei ao lado do agressor por causa disso, mas foi só um acaso. Nós queríamos mostrar que existe também professores que fazem o bullying. Então eu acho que por aí eu tive que me transformar, eu também tinha raiva de mim. Eu vendo o Daniel na minha frente ali, todo acuado, coitadinho, e eu tive que me transformar e foi difícil. Eu fiz para mostrar que realmente existe professor assim. E é uma pena. Eu concordo que tem professor que faz bullying, particularmente o professor de 2º grau. É um corajoso, é bom que vocês tenham claro isso, assim, porque existem poucas coisas tão cruéis quanto o olhar de um adolescente. O professor precisa da aprovação da mesma forma como os alunos precisam. Nós estamos vendo aqui, é uma vitória de perseverantes, porque o que se recebe em termos de reconhecimento social pelo trabalho de docência é muito pouco. Então é muito fácil ou cair em algum tipo de depressão e inanição, ou se identificar com o agressor, porque a posição do professor enquanto um discriminado dentro da sociedade, ela está colocada. Fazer pensar é muito difícil, e é o que o Xananá tentou, basicamente nos deixar num dilema que me angustiou, no caso do Xananá, é que eu realmente achei a Rosana uma chata. Mas aí quando eu vi o trabalho da Pink, eu fiquei realmente tocada, eu fiquei com raiva e com uma sensação de realmente me colocar do lado daquele que sofreu constrangimento. Então, não quero escolher entre ambos, não vou, porque vocês têm que entender que são técnicas auxiliares essas. Uma usou o recurso da arte, que vocês usaram magistralmente bem, né? O recurso de paralisar a cena e mudar. É muito bonito. Eu acho que o Grupo Pinks pegou o tema com menos sutileza do que o Xananá.
mas, por outro lado, conseguiu tocar muito mais, pelo recurso visual, pela coisa emotiva mesmo. Atenção, atenção! O resultado final e o vencedor da terceira etapa do desafio é o grupo PIN. Nessa terceira e última etapa, o grupo Pink somou 5 pontos, ficando no total com 27 pontos. E o grupo Xananã somou 3 pontos, ficando com um total de 26 pontos. Quem leva esse prêmio, na verdade, é a Escola Itália. Porque a gente sabe o esforço que vocês tiveram em relação a todo esse trabalho, a luta que vocês tiveram para realizar esse projeto aqui dentro da escola. E eu e o Joãozinho do Sofrimento gostaríamos de entregar, então, o prêmio, na verdade, o troféu Caminhos da Escola, para a diretora Márcia. Diretora, obrigado por tudo, diretora. E agora, para não perder a tradição, abraço coletivo! Eu achei injusto a decisão da doutora lá, porque, tipo, se é pro pessoal pensar mais na questão bullying, não é só pra ver, que bonitinha a peça, é verdade e tal. É pra pensar mesmo que tem dois lados. Ela viu mais o visual, assim, o artístico. E eles só fizeram a peça, a gente fez o Joãozinho do Sofrimento, a gente fez a urna, que a gente vai levar ainda pro futuro. Eles não, fizeram a peça e deu, acabou ali, entendeu? Todo mundo foi muito bem, ninguém errou na hora. Se teve alguma falha, eu acho que ninguém percebeu. Cara, eu nunca tinha cantado na vida. Eu até me surpreendi porque eu achei que eu fui bem. Só que eu meio que tava tremendo um pouco. O que a gente aprendeu com tudo isso? Que a gente deve evitar e se policiar. Cuidar para que isso não seja uma rotina. Prometo não rir mais da cara dos outros. Quando eu achar engraçado, eu vou me controlar mais nos ataques de risos. E quando eu ver alguém assim, sendo zoado, eu vou botar a boca, pode crer. Cada desafio é uma surpresa. E no caso dos alunos da Escola Estadual Itália, aqui em Porto Alegre, eles tiveram não apenas que pesquisar a respeito do que é bullying, como divulgar e combater esse problema que assola escolas do Brasil e do mundo inteiro. Nosso desafio termina aqui, mas essa missão não. É nosso dever combater cotidianamente toda e qualquer forma de opressão social, como o bullying. Semana que vem a gente se vê em mais um desafio aqui no Caminhos da Escola. Até lá! Ir ao Museu da Língua Portuguesa é como viajar pelo nosso idioma. No museu construído no edifício da Estação da Luz em São Paulo, tecnologia de ponta e recursos interativos se misturam com o conteúdo das exposições. Uma brincadeira de palavras cruzadas trata das línguas e dos povos que contribuíram para formar o português falado aqui no Brasil. O visitante pode também brincar com uma linha do tempo interativa e conhecer um pouco mais da história do nosso idioma. Exposições temporárias, como as dedicadas a Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, abordam a vida e a obra de nossos escritores de um jeito único. E no chamado Planetário da Língua, são projetadas imagens com sons relacionados ao português. Nesse museu moderno, até o elevador é temático. No sobe e desce, ouvimos uma espécie de mantra que repete as palavras língua e palavra em vários idiomas. A língua portuguesa é o patrimônio imaterial preservado por esse museu.